Então, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 5. Vamos meditar em Daniel, capítulo 5. A epígrafe, de novo, vamos abrir. Eu me engasguei com epígrafe. Daniel, novamente, vamos abrir a Bíblia, Daniel, capítulo 5. A epígrafe está escrito: o banquete de Belsazar, a escrita na parede. Eu vou abaixar um pouquinho o som aqui, porque eu acredito que está alto. A palavra do Senhor vai falar de um episódio, de um acontecimento, de um rei que ele havia recebido sucessão de seu avô e um homem que não era temente ao Senhor. Estamos falando do rei Belsazar. Belsazar, ele resolve dar um grande banquete ali no reinado da Babilônia. E ele resolve dar um banquete para expor o seu reinado, a sua riqueza. E ele começa a beber muito vinho. Ele começa a perder a noção do que está fazendo. E começa a fazer coisas que o Senhor não agradou-se. Havia guardado nos depósitos do reinado, estava guardado nos depósitos do reinado as taças de ouro consagradas a Deus, que foram retiradas por Nabucodonosor, quando ele sitiou Jerusalém. E ele trouxe para dentro do reinado dele o que era consagrado ao Senhor, as taças de ouro, tudo. E ele guardou nos depósitos do seu reinado. É interessante que, mesmo sendo um homem totalmente fora do propósito de Deus, ele teve temor, ele guardou Nabucodonosor. E agora, o seu sucessor, Belsazar, quer tirar uma onda. E ele começa a querer tirar onda com o que ele não entende. Ele começa a querer tirar onda com as coisas consagradas para o Senhor. E a palavra vai falar: estava uma orgia naquele lugar. Estava muita coisa errada, porque ele não era temente a Deus. Estavam bebendo, e trava com os nobres, e muita risadaiada. O pessoal estava ali, naquele encontro, que parecia um encontro de alegria, e depois virou um encontro de morte. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele manda trazer. Não bastava o que ele já estava usando, as taças que ele estava usando, as coisas que ele estava usando. Ele pegou e mandou trazer as taças que eram consagradas ao Senhor. No versículo 3, Daniel 5, versículo 3, então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo, de Deus em Jerusalém. E o rei, os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Começaram a usar o que era sagrado para o que é amaldiçoado. Começaram a fazer o que Deus não se agrada. Enquanto eles estavam vivendo a vida deles do jeito deles, Deus deixou. Mas quando o Senhor percebeu, quando o Senhor viu a intenção no coração daquele homem, era ridicularizar as coisas de Deus. Era colocar em xeque as coisas de Deus. É muito sério isso, irmãos. Com coisas de Deus, com o que é de Deus, não se brinca. E aquele homem, ele pega o que era sagrado, algo que era consagrado a Deus. Não sabemos a intenção do coração dele, mas sabemos que ele estava tomado pela bebida, tomado pela prostituição, tomado pela orgia, tomado por pecados. E ele pede para trazer dos depósitos, dos tesouros do reinado,
as taças de ouro, de prata, que eram do templo do Senhor. E de repente, apareceu dedos de mão na parede. Enquanto ele achou que ele estava se divertindo, quem sabe ele estava ridicularizando até mesmo os hebreus. Quem sabe ele estava ridicularizando, falando do grande eu sou, o nosso Deus. Quem sabe o que esse homem estava falando, nós não sabemos. Mas sabemos que ele estava desagradando ao Senhor a partir de um posicionamento. Um posicionamento. A palavra do Senhor vai falar que, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão. Enquanto ela escrevia, seu rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Esse homem começou a tremer que nem vara verde. Não é assim que nós falamos nos ditados populares? O homem começa a tremer que nem vara verde. Diante do Deus Altíssimo. Cadê? Cadê a arrogância desse homem? Cadê a prepotência desse homem? Acabou. Porque diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E esse homem agora, ele está ali recebendo de Deus uma sentença. Uma sentença vem na direção deste homem. Quem? Belsazar. E ele fica desesperado. E ele está achando que ali é por causa da ação do vinho. E todo mundo está vendo o que está acontecendo. E ele está vendo aquela escrita na parede. Ele está vendo uma mão escrever na parede. E ele começa a ficar em desespero. E aí é escrito ali. E aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. E disse àqueles sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todo mundo começa a ficar desesperado. Todo mundo ali daquele lugar está querendo uma alta posição. E esse homem está desesperado, porque ninguém consegue interpretar o que está escrito na parede. E ele percebe que não é uma coisa boa. Ele percebe que é algo que começa a matá-lo por dentro. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher aparece, a rainha, e ela fala sobre Daniel. Versículo 10, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e os seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó, rei vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Ela chega e fala: existe um homem que pode. Existe um homem de Deus que pode interpretar isso aí. Aí a palavra do Senhor diz: na época do seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos. Verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Amados irmãos, presta atenção. Presta atenção no que está acontecendo. Esse homem, sem reverência, sem propósito com Deus, quem? Belsazar. Belsazar se colocou em maus lençóis. Quando decidiu mexer com o que é sagrado, o que é consagrado ao Senhor.
e querer fazer do jeito dele, da maneira dele. E não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é da forma que o Senhor quer. E esse homem, ele vai para o lado da prostituição e coloca as coisas sagradas, o que é de Deus, coloca diante da prostituição, dos corpos e também espiritual. Porque começa a apresentar para deuses estranhos. E a palavra do Senhor vai falar que Daniel é trazido. Ele já havia oferecido um grande presente, uma grande posição para quem conseguisse interpretar a escrita da parede. E Daniel é trazido. E quando ele é trazido, ele fala: você continua sendo o mesmo? Passa-se o tempo. Passam-se anos e anos. Parece até que Daniel está esquecido. Mas de repente ele é lembrado como um homem de Deus. Aí eu te pergunto, você que tem orado, buscado ao Senhor, como que você vai estar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos? Como você será lembrado com o seu hoje? Daniel estava sendo lembrado no momento de angústia do rei. E a palavra do Senhor vai dizer: assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Em outras versões, algumas versões vai dizer: você continua sendo o mesmo? Você é aquele Daniel? Eu estou na versão NVI. Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores, à minha presença para ler essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Irmãos, não era qualquer coisa que o rei estava oferecendo. Corrente no pescoço de ouro naquela época, não é essas correntinhas de ouro que tem por aí, não. Essas correntinhas fininhas, não. Era ouro maciço. Era coisa de alto nível. Estava oferecendo para Daniel uma alta posição. E Daniel não estava ali para agradar. Daniel estava ali para fazer a obra de Deus como ela é. Veja que ele ofereceu o terceiro lugar do reinado da Babilônia. E ele fala para o rei. Então, Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes. Ele fala: não me dá nada. Guarda para você mesmo. Enquanto todos estavam desesperados por aqueles presentes, ele fala: guarda para você mesmo. E dá as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. É muito lindo isso aqui, irmãos. Quando o servo do Senhor não está à venda. O servo do Senhor nunca pode estar à venda. Às vezes as pessoas podem até querer nos presentear para a gente colocar uma posição bonita, falar uma palavra bonita para ela, para não ser corrigida, para estarmos em comum acordo com o pecado. Mas veja a posição desse homem. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Veja a autoridade desse homem. Outros iriam chegar se ajoelhando perante aquele rei. Olha a autoridade que ele chega e fala: pegue os seus presentes para você. Em outras palavras, olha, quem lidou com Nabucodonosor, lidar com qualquer um. Porque não era fácil não lidar com Nabucodonosor. Ele lidou com Nabucodonosor. E agora vem esse Belsazar aprontar aqui.
E aí ele fala assim, então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro, no entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, e aí ele conta a história de Nabucodonosor. Ele começa a falar da situação que o seu predecessor viveu. Nabucodonosor era um cara arrogante. Ele tinha endurecido o coração. A palavra vai falar, no entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. O Senhor permitia que Nabucodonosor ele vencesse batalhas. Nabucodonosor foi até ferramenta de Deus para tratar com Israel. Mas o orgulho desse homem era tão grande, que ele não queria glorificar a Deus em nada. E a palavra vai afirmar aqui, no entanto, quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava e ele começa a contar a história. Quando Nabucodonosor passa um período que ele começa a viver como um animal. Começa a agir como animal, viver como animal. Fazer tudo que o animal faz, ele fica nesta situação. E aí ele fala assim, mas tu, Belsassar, seu sucessor não te humilhaste. Por que ele fala isso? Porque Nabucodonosor viveu tudo aquilo, mas chegou um momento que ele reconheceu a Deus. Ele estava passando por aquela situação porque estava com o coração arrogante, desobediente, mas ele se humilha diante de Deus. Aí a palavra vai falar que até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Ele reconhece. O homem estava comendo capim e reconhece. Mas aí, e ele fala, Daniel fala assim, mas tu, Belsassar, seu sucessor, Belsassar era sucessor de Nabucodonosor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ele estava dizendo, você não está aqui inocente. Você sabe de tudo o que aconteceu nesse reinado. Você não está como inocente. E mesmo sabendo de tudo, você não se humilhou. Você não se colocou na presença de Deus. Ao contrário, você se exaltou acima do Senhor dos céus. Presta atenção, irmãos. O homem estava se exaltando acima. O homem estava exaltado. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, e de ouro, e de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Presta atenção no comportamento de Belsassar. Presta atenção à vida que este homem escolheu viver. Ele tinha o conhecimento do Deus Altíssimo, que havia um Deus, o Criador dos céus e da terra, o único Deus, o Deus que dá vitória, o Deus que abate. Então ele sabia o que estava fazendo. Ao contrário, ele pega as taças do templo e começa a apresentar, fazer chacota com o que é sagrado. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta inscrição que foi feita. Mené, Mené, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Qual era um dos medos que os reinados, que os reis tinham naquela época? Ser levado aos seus territórios,
seus reinados serem divididos. A morte. Eles tinham muito medo de morrer. Tanto que eles colocavam alguém para beber o vinho. O cooperador, né, que trazia o vinho, ele bebia primeiro, porque se estivesse envenenado, o cooperador morria. Né? E aí, a palavra vai falar desta situação, dessa escrita na parede. E Deus contou os dias desse homem, e ele foi pesado na balança, e foi encontrado em falta, porque era uma pessoa que não glorificava a Deus. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com manto. Ele entregou todos os presentes que ele prometeu. Talvez a ação dele, aquilo ali, os presentes dados para o homem de Deus, de repente poderia brandar o coração de Deus em relação a ele. De repente poderia, enfim, ele prometeu. Então ele falou assim, eu vou cumprir. Quem sabe? A palavra não fala. Mas talvez no coração dele, estão conjecturando com os irmãos, talvez no coração dele, o fato de estar presenteando Daniel, ele poderia ser de alguma forma poupado. E a palavra do Senhor vai dizer que colocaram um manto vermelho em Daniel, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Os medos e persas, tá? Eram dois povos, não é medo, quando eu falo o medo, ele veio dos medos de outros povos, né? E Dário, o medo, não é medo de medo, né? É o medo de outros povos, né? No nome de outros povos ali, os medos e persas. E a idade de 62 anos, Dário toma conta do reinado de Belsassar. Belsassar morre. E Dário, amando de Deus, toma aquele lugar. Vejam-nos, que nós venhamos estar atentos, porque as coisas do Senhor que são sagradas, nós devemos dar o devido valor ao que é sagrado. Não misture o sagrado com as coisas bagunçadas da sua vida. O que é sagrado, é sagrado. O que eu acho interessante, muito forte em relação ao homem de Deus, toda a história em si fala conosco sobre posturas. As posturas, se você observar este capítulo 5 de Daniel, vai falar como as posturas podem ser determinantes para as nossas vidas, como os nossos comportamentos falam. Presta atenção, os comportamentos na vida de Daniel, o comportamento que ele viveu em sua juventude, e ele está sendo lembrado anos depois. Aproximadamente ele tinha uma idade de uns 70 anos. E ele está sendo lembrado novamente. Ele está sendo exaltado novamente. Mas ele não vende a palavra de Deus. Daniel não vendeu a palavra de Deus. Era um homem que não se emocionava com os presentes de um rei. Ele não se emocionava com uma mesa farta, irmãos. Olha o propósito que esse homem tinha. Isso vem de ensino para mim. Isso vem de ensino para você. Daniel, ele não se emocionava com uma mesa bonita. Ele não se emocionava com um manto real, com uma roupa bonita. Ele não se emocionava com correntes de ouro. Era um homem diferenciado. Um homem totalmente fora da curva. O que todo mundo estava atrás. Ele tinha consciência que era passageiro. Isso vem de ensino para mim e para você. Que nós não podemos vender o que é sagrado. Nós não podemos calar a nossa voz, porque vão nos dar algo. É muito sério isso. Nós não podemos deixar de falar o certo, porque alguns vão nos presentear. É muito sério essa palavra. A palavra
fala de posturas, as posturas de um homem de Deus, as posturas de alguém que não é temente a Deus, Belsazar. Alguém que não tinha temor a Deus. Não é porque é do mundo que não vai ter temor. A pessoa teme aquilo que ela não conhece. A pessoa teme aquilo que ela não conhece. Mas ele não, ele queria ser destemido. Belsazar queria ser destemido. Não, é assim mesmo. Cuidado. Cuidado, não fala de obra de Deus. Não fala do que você não conhece. Não brinca. Fala de igreja A, fala de igreja B. Cuidado, não fala. Porque ao mesmo tempo que pode ter gente ali fora do propósito de Deus, tem gente ali que está orando. Tem gente ali que está se consagrando. Tem gente ali que está se separando para Deus. Cuidado. Não fala, não. Não fala de quem você não conhece. Tem uma igreja que já foi muito hostilizada. Porque deram alguns motivos. E as pessoas falavam. E eu tinha um certo receio com essa igreja. Nunca fui nela. Quando fui, era criança num evento que meu pai me levou. E a gente, inclusive essa igreja virou filme, tem rede de televisão, muito rica mesmo. O líder é muito conhecido. E as pessoas falam muito dessa igreja. Mas outro dia, eu ouvi uma mensagem de um de seus pastores. E eu fiquei impactada. O homem pregou uma palavra sobre volta de Jesus. Um bispo conhecido que é dessa igreja. Eu fiquei impactada com a mensagem que esse homem trouxe. Toda a minha visão em relação a essa igreja mudou. E eu falei, meu Deus, eu não posso falar. Eu não sou dessa de ficar falando mal. Não sou, não. Mas eu cheguei e pensei comigo, meu Deus, ainda tem remanescente. Porque você pensa que é um sistema fechado, que os homens ali não têm espaço para falar da palavra como ela é. E aí eu fiquei impactada, porque o homem falou certinho. Tudo com presença de Deus. Com unção. Então não fala não. Porque às vezes tem um remanescente ali dentro que está orando, que está clamando, que está fazendo a diferença. Fique com essa palavra. Já era para eu ter concluído, né? O horário ali. Se você entendeu, fala, eu entendi essa palavra. Então, o que nós podemos tirar? O que nós podemos levar para nós sobre essa palavra? Tudo, né? Mas, assim, que uma palavra-chave para que nós possamos ter uma compreensão melhor seria posturas. Qual é a postura do homem de Deus? Qual é a postura do profeta? Qual é a postura até daquele que não conhece a Deus? Qual é a postura daquele que está fora do propósito de Deus? Está fora do propósito de Deus é uma escolha da pessoa. Agora, mexer com o que é sagrado e fazer brincadeirinha, fazer chacota, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Posturas. Posturas de quem conhece a Deus, posturas também de quem não conhece. Porque se a pessoa não conhece, não mexa com aquilo que não conhece. E aquele que conhece, mantenha o brio para aquele que foi chamado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que eu e você, nós possamos vigiar nas nossas posturas, no nosso comportamento. A mesma coisa. Eu começar a usar a live aqui, que é algo consagrado ao Senhor, para ficar brincando com as pessoas. Ficar deitada, ligo a live e fico falando coisa com coisa. Não é meu esse canal. Até eu trago, às vezes, vídeos. Eu trago os vídeos para cá, para essa plataforma. E às vezes
São vídeos que você faz um roteiro, você escreve, então às vezes Deus não se agrada. Precisa ter entrega. Eu falo, meu Deus, misericórdia, me ajuda. Tem misericórdia da minha vida. Agora imagina se eu ficar colocando o que eu quero. Vamos fazer a dancinha A, vamos fazer a dancinha B. Não, não é assim. Posturas. Quem é você em Deus? Quem sou eu em Deus? Como você será lembrado? Como eu serei lembrada? Quando eu tiver com 70 anos, 80, 90, não sei qual será o meu ciclo de vida, 100 anos, não sei. Como nós seremos lembrados? O servo de Deus, como será lembrado? Será que vai ser lembrado com alguém com postura de homem e de mulher de Deus? Planta hoje para colher depois. Tudo na vida é assim. Fique com essa palavra. Deus te abençoe.